No vídeo sobre lavagem de roupas em 1900, vocês me pediram muito para falar sobre como as roupas eram engomadas. Então estamos aqui hoje não só para falar sobre como a goma era feita, mas para testar algumas receitas da época. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo de paraquedas neste canal no dia de hoje, seja muito bem-vindo! Por aqui nós falamos sobre história da moda com uma abordagem bem focada em gênero e classe social, mas eventualmente a gente também gosta de testar receitas da época para consertar, conservar, limpar e até fazer as roupas de cada período. O que é exatamente o caso do vídeo de hoje, porque a gente vai falar e a gente vai testar algumas técnicas antigas registradas em livros da época para engomar roupas, que podem ser úteis para quem trabalha com figurino, para quem curte cosplay, mas também são incríveis para a galera dos cultos afro-brasileiros, nos quais eu me incluo e posso garantir que goma não é boa só para a anágua do terreiro. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo para a gente primeiro descobrir como foi que começou esse negócio de meter goma em tecido. Engomar roupas nada mais é do que dar uma camada de goma sobre o tecido para torná-lo mais durinho ou mais resistente. E essa prática é registrada por escrito na Europa, pelo menos desde a Roma Antiga, e citada em obras de caras como Columela e Galeno. De acordo com os escritos desses filósofos, a goma de tecido era obtida a partir dos grãos de trigo e usada em peças de linho. E aquele recadinho muito importante antes da gente continuar. Eu só posso falar por aquilo que eu conheço e por aquilo que eu pesquiso. Eu tenho quase que certeza que em outras regiões do planeta, América, Ásia, África, Oceania, existiram outros materiais e outras técnicas de goma ou de qualquer coisa parecida com isso, mas como eu não pesquiso estes locais, eu não posso simplesmente pegar e meter qualquer informação aleatória aqui sobre isso, porque não seria honesto. Vocês conhecem a regra máxima do canal. Aqui a gente trabalha com fontes históricas, a gente não trabalha com achismos. Na Idade Média, os primeiros registros escritos que nós temos desse tipo de prática são dos anos 1340, quando gomas extraídas de plantas eram usadas em peças de linho da igreja na Inglaterra, como toalhas de altar e nos véus das freiras. Essa prática também é registrada no que hoje é a Alemanha e parte do território da Holanda. Mas o fato de na Inglaterra, por exemplo, existirem documentos da igreja determinando que peças de linho para uso religioso só podiam ser engomadas com goma feita de ervas específicas, pode ser um sinal de que outros ingredientes também eram usados na mesma época. A erva mais usada era a Arum maculatum, uma erva nativa da Europa que também tinha e ainda tem uso medicinal. E no Gerald's Herbal, um tratado sobre plantas de 1633, descreve-se assim o efeito dela sobre as lavadeiras. A mais pura e branca das gomas é feita das raízes de Cucopint, mas também é que mais fere as mãos da lavadeira que lida com ela, pois resseca, causa bolhas e torna as mãos grosseiras e enrugadas. A primeira receita mesmo de goma para roupas, escrita completinha, está no manuscrito Sloane MS 3548 do século XV. Ela está em latim e a tradução é mais ou menos essa. Para fazer goma, tome uma quantidade de farelo de trigo e ferva em água limpa, e deixe estar por 3 dias até que a água fique amarga ou azeda. Separe a água e o farelo e mergulhe seu pano limpo, linho, entretela ou linha de costura, e depois seque e amacie com uma pedra. Nos anos 1600, com a popularização das golas e punhos de renda na moda, a demanda por gomas mais eficientes aumentou muito, e levou ao desenvolvimento de novas receitas com mais aditivos químicos. Inclusive uma receita de goma azul, que assim como o anil, podia ressaltar o branco e enfatizar ainda mais a função de diferenciação social dos tais colarinhos de renda engomada. Nos anos 1700, a entrada dos tecidos finos de algodão como a musselina indiana levou a uma nova demanda por goma no mercado europeu. Mas se as golas de renda de 1600 eram uma coisa muito restrita à nobreza e a comerciantes podres de ricos, no século XVIII os tecidos eram mais acessíveis e tinha mais gente com condições de pagar pelo luxo que eles representavam.
Inclusive, a ampliação do acesso a esse tipo de mercadoria representava um problema muito grande para a nobreza da época, porque na cabeça deles, o fato de mais pessoas poderem ter acesso a coisas como roupas, maquiagens e acessórios era uma coisa que ameaçava a ordem social, porque apagaria as fronteiras entre os grupos e não permitiria mais diferenciar visualmente quem era quem. Ou seja, que não daria mais só de bater o olho de diferenciar quem era nobre e quem não era. E essa galera que estava chegando no mercado consumidor ou tinha criadas para cuidar das suas roupas ou contratava o serviço de lavadeiras. E em ambos os casos, se esperava que a dona da casa desse instruções claras sobre como ela queria que a roupa fosse tratada. E isso se reflete em livros destinados à educação das criadas. E nesses livros a gente descobre alguns ingredientes que eram adicionados às gomas para deixar a roupa com um acabamento brilhoso. Alúmen, goma arábica, tutano, cera de vela e até colágeno extraído de certas espécies de peixes. Mas a goma mais comum ainda era também a mais barata, aquela que era extraída de cereais, de raízes de vegetais e também da batata. E eu tenho certeza de que você já ouviu a história de que em Portugal se usavam claras de ovos para engomar, e que essas claras eram a sobra da fabricação dos doces portugueses feitos nos conventos. Eu nunca achei uma única referência a essa prática em documentos originais do período. E todos os pesquisadores com quem eu entrei em contato me deram exatamente a mesma resposta, que isso provavelmente é uma daquelas historinhas que foi inventada para impressionar turista, acabou sendo reproduzida e fugiu completamente de controle e acabou sendo tomada como verdade. E é por isso que nesse vídeo nós só vamos trabalhar com fontes primárias, ou seja, com documentos produzidos originalmente no período que nós estamos investigando, que é mais ou menos a metade dos anos 1800 até o começo de 1900. E usar esse tipo de documentação é importante para não correr o risco de pegar uma coisa que é daqui da nossa época e jogar simplesmente para o passado como se fosse verdade. No século XIX, a demanda por gomas era tão grande que elas passaram a ser produzidas industrialmente. E várias marcas, inclusive coloridas, estavam disponíveis no mercado europeu e americano. Mas os livros de economia doméstica continuavam trazendo receitas caseiras, algumas delas encontradas também em livros de 1700. Provavelmente receitas ainda mais antigas, que passavam de geração em geração e se mantinham nos locais onde os produtos industrializados não chegavam. Aí vocês me perguntam, quais peças que realmente eram engomadas? Era a roupa toda? Não é bem por aí, meu pequeno gafanhoto. Colarinhos e punhos removíveis, tanto os masculinos quanto os femininos, eram engomados para manter a forma e para sujar menos, já que a goma cria uma camada de proteção em cima do tecido. Camisas masculinas, principalmente na gola, pelo mesmo motivo. As peças de roupa íntima, tanto masculinas quanto femininas, rendas em geral, alguns tipos de véus e tecidos que fossem particularmente difíceis de serem passados a ferro, além das roupas de mesa, como toalhas e guardanapos. E por falar em guardanapos, é neles que eu vou testar essas receitas, porque reta final de gravidez. Eu não tenho mais pique para ficar lidando com 500 metros de babado numa água de 1890, então a gente vai trabalhar com umas amostras um pouco menores, mas que vai dar pra gente ver o resultado do mesmo jeito. Nossa primeira receita é de 1856, do livro Facts Worth Knowing. Esse e todos os livros digitalizados estão linkados na descrição do vídeo. São 2 colheres de sopa de farinha de trigo, dissolvidas em água fria e depois cozidas no fogo por 5 a 6 minutos. No final, adiciona-se uma colher de chá de açúcar para deixar a mistura mais brilhosa. De acordo com o livro, essa é a receita ideal para engomar o algodão. Vamos mergulhar o guardanapo aqui até ficar ensopado e torcer o excesso antes de enrolar numa toalha para dar mais uma enxugadinha. E vamos terminar de secar no ferro de passar, não é no varal. A próxima receita vem do The Book of Household Management, de 1861, e essas são as instruções. Misturamos 2 colheres de sopa de goma, e aqui eu vou usar boa e velha maisena, em 200 ml de água e vamos mexendo até ficar sem caroços. Então adicionamos 1 litro de água fervendo, mexendo sempre, e um pouco de cera de vela. Como esse mesmo livro fala também sobre a fabricação de velas, e as velas desse período em especial ainda não usavam parafina, mas sim cera de abelha ou gordura animal, eu estou usando um pouquinho de cera de abelha
ao invés de derreter uma vela industrializada, para ver se a gente consegue chegar perto do que, pela descrição, seria o efeito da goma da época. A ideia de fazer essa mistura com a cera é que a goma não grude no ferro na hora que a gente estiver passando a peça. Deixamos esfriar até a temperatura que a mão aguente. Mergulhamos a peça na mistura morna, torcemos e em seguida mergulhamos numa outra bacia com água fria. O livro diz para torcer, sacudir e não deixar secar por completo antes de passar pelo ferro. O meu sonho era testar a tal da goma de batata e graças à curiosidade de vocês, esse dia chegou. E a receita vem do Warren's Model Housekeeper de 1888. Começamos ralando uma batata crua em uma vasilha com água limpa e fria. Mexemos a batata e deixamos repousar por algumas horas. Nesse processo, trocamos a água pelo menos 3 vezes, tomando cuidado de deixar a goma assentar no fundo. Depois, pegamos essa goma, diluímos com água fervendo e mergulhamos a nossa roupinha nela. E essa é a amostra número 3 do nosso experimento. Existem outras opções de farinha que são citadas nos livros como possíveis ingredientes para a elaboração dessas gomas. Farinha de arroz, farinha de araruta, a maisena ou amido de milho e também a goma de tapioca. Sendo que a farinha de arroz e a farinha de araruta são indicadas para tecidos um pouco mais finos e as outras para tecidos um pouco mais grossos que precisariam de mais estrutura na hora de engomar. 2000 anos depois. Oi, gente, tudo bem? Bom, vocês estão vendo que tem uma novidade aqui no vídeo e eu tô diferente da primeira parte do vídeo, porque entre eu gravar o vídeo sobre engomar as roupas e eu consegui trazer ele para vocês, o Baby Modista nasceu. Então, eu tô tendo que gravar essa parte final do vídeo para compartilhar com vocês as impressões sobre o teste de engomar, porque eu não consegui gravar. Era para gravar no dia seguinte, quando as peças estivessem prontas, só que no dia seguinte, às 6 horas da manhã, a bolsa estourou e nós tivemos que começar a nos organizar para ir para a maternidade. Mas enfim, Baby Modista está aqui. Nós fizemos o teste com 3 gomas, né? E dessas 3 gomas, a que eu acho que funcionou melhor e que foi a que provavelmente eu vou usar as próximas vezes que eu for engomar na água ou que eu precisar até engomar alguns aventais que eu tô fazendo, provavelmente vai ser a goma número 2. Eu acho que ela deu um resultado muito bom, ela tem um equilíbrio muito bom entre manter a maciez do tecido e ainda ter a estrutura que a gente precisa. Mas eu achei maravilhoso o resultado da goma de batata, porque como vocês podem ver aí no vídeo, cara, ficou muito durinha. Isso aqui é o tipo de coisa que é para meter numa anágua de cordão, que é para engomar um suporte de manga, quando você realmente precisa colocar a saia no meio da sua sala e ela ficar parecendo uma cúpula de abajur que fica de pé sozinha. Se você testar algumas dessas gomas, me avisa aqui nos comentários, me conta como é que foi a sua experiência, inclusive se você tem outras receitas que são receitas que circulam na sua família, que você já tem o hábito de utilizar, comenta pra gente aqui embaixo, deixa essa informação nos comentários pra gente colocar esse conhecimento em circulação, para que práticas como essa de engomar de maneira tradicional não se percam à medida em que os tecidos de algodão vão sendo substituídos por coisa como aquelas anáguas de tule e de filó horrorosas que pinicam a pele da gente. E se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, ativar as notificações e, claro, dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda, de costura histórica e de teste de receitas históricas de gosto duvidoso que a gente já tem por aqui no canal e que eu separei para vocês com todo carinho.